na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Muito bem, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares e volta a fazer esta live hoje, considerando a sexta-feira da Paixão, sábado da Aleluia e Páscoa. Eu falarei sobre a Páscoa ontem e hoje. Quero a sua atenção. E o texto bíblico que vou ler está em Êxodo capítulo 12,
versículos 23 a 28, lerei na sua íntegra. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E ainda 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, está escrito assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Graças a Deus. Vamos ver agora o que é a Páscoa e quando foi que ela foi instituída. Bom, primeiro, Páscoa é uma celebração que simboliza a libertação do povo de Israel, escravizado no Egito, e a sua libertação. Páscoa judaica é comemorada no mês de Abib, que é equivalente a abril, março e abril. O primeiro mês do ano, quando cada família sacrificava um cordeiro sem defeito, que era assado inteiro, sem que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. O povo deveria molhar o hisopo no sangue dos sacrifícios e aspergir sobre os batentes das portas de todas as casas. Vou ler, você pode ler essa história se quiser, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 14, de onde tiramos agora algumas ações que eu quero mostrar para vocês. A primeira ação aqui é um cordeiro para cada família, segundo a casa dos pais. Verso 3. Mas se a família for pequena, olha como Deus acomodou as coisas. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Em segundo lugar, o cordeiro teria que ser de 1 ano, macho e sem defeito. Verso 5. Podia ser das ovelhas ou das cabras. Terceiro lugar, o animal teria que ser separado e guardado até o dia 14º, como está no versículo 6. Quarto, no 14º dia, colhia o sangue do animal e untava ou passava o sangue em ambas as ombreiras ou na verga da porta. 5. O cordeiro seria assado no fogo e era comido por todos da família. Agora, com pães asmos, que é o pão sem fermento, com ervas amargas, verso 8. Não podia comer dele cru e nem cozido em água. E não podiam comer a cabeça, os pés e a sua fressura, verso 9. Não poderia deixar sobra. O que sobrasse era queimado ao fogo, versículo 10. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que deles ficar até amanhã, queimareis no fogo. E sexto, eles comiam prontos para a fuga. Como é que é isso, pastor? Os lombos cingidos, verso 11, sapato nos pés, cajado na mão,
comeriam apressadamente, verso 11, era a Páscoa do Senhor. Aqui estava instituída a Páscoa que hoje se conhece, né? Lá no Êxodo, se quiser você pode ler isso no capítulo 12 de Êxodo. Deus passaria na terra do Egito naquela noite e mataria todos os primogênitos, tanto de família, de homens, de mulheres, como de animais. Era a 10ª última praga. Olha que Deus mandou 10 pragas, esperou todo esse tempo para o faraó. E faraó não se converteu. Faraó não se arrependeu. E também disse que não deixaria o povo ir. Mas agora, chegou a hora que Deus intervém para fazer valer a sua palavra, o seu poder. Deus queria matar todos os primogênitos, e em todos os deuses do Egito ele faria justiça. Ele diz assim: eu sou o Senhor. O sangue seria sinal das casas. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. A única coisa que Deus exigiu que o sangue fosse aspergido nos umbrais, nos portais, ó, em cima e embaixo. E quando o anjo destruidor passasse ali, aquela casa ele não entraria, de fato não entrou. Morreram todos os primogênitos, tanto das famílias do Egito como dos animais, mas na casa dos israelitas não morreu ninguém, porque o sangue nas suas portas livraram que essa catástrofe também atingisse por Israel. E aqui, no versículo 14, este dia vos será por memória. Aí estava instituída a Páscoa. Este dia será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. A celebração da Páscoa tornou-se uma das festividades mais concorridas e que nenhum judeu poderia faltar. Agora, veremos aqui no Novo Testamento que Jesus celebrou a Páscoa como um bom judeu. E na mesma noite que ele celebrou a Páscoa, ele instituiu, essa, claro, foi a última Páscoa que ele celebrou, e a primeira ceia, na mesma noite. Você pode ler isso aqui no capítulo 26, verso 17 a 30 de São Mateus. Eu vou ler aqui alguma coisa aqui. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Verso 18. E ele disse: ide à cidade, e um certo homem, e diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. 21. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Verso 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? 22. E ele respondeu, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. 24. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem não houvera nascido. 26. 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que
o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E no verso 30 diz, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora, vamos ver aqui essa dicotomia Páscoa versus ceia. Qual é a diferença, pastor? Primeiro, na Páscoa, olhava-se para trás, para o passado, tá? Para a escravidão e a libertação. Até nos momentos, os elementos, havia ligação com o passado. As ervas amargas, que representavam as amarguras que viveram no Egito, sob a malvadeza de Faraó. O próprio Deus, ao instituir as comemorações da Páscoa, ele disse, portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Está acontecendo que os judeus continuam. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Percebe que não só a instituição da Páscoa, até quando as famílias se reunissem e os filhos perguntassem, eles apontariam para trás, que é um elemento histórico. Ela lembrava o sofrimento do Egito e a libertação. Pois bem, e nascer do Senhor, a ceia nasceu, olhamos para Jesus. Quando ele partiu o pão e abençoou o vinho, ele disse assim, isto é o meu corpo que é partido por vós. Comei em memória de mim. E também isto é o meu sangue, sangue da nova aliança. Bebei dele todos. Isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Em terceiro lugar, na Páscoa, olhava só para o passado. Nascer, olhando para Jesus, e nos projetamos para o futuro, quer dizer que anunciais a morte até que ele venha. Foi Paulo que escreveu o capítulo 11 de 1 Coríntios. Agora, por que coelhinhos e ovos de Páscoa nas comemorações da Páscoa moderna? É isso que vamos ver agora. Muita gente não sabe. Onde, quando e como se começou a prática de coelhinhos e ovos de Páscoa? Foi lá do começo? Não. Esse aqui representa os tempos modernos. Os coelhos não põem ovos e por isso as pessoas se perguntam por que os dois são símbolos da Páscoa. O ovo é uma tradição antiga que surgiu antes de Cristo, na Europa. As pessoas trocavam ovos no equinócio, que é 21 de março, para celebrar o fim do inverno e o início da primavera, que no Brasil é o fim do verão e o início do outono. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a troca de ovos começou a fazer parte da Semana Santa. Os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. Naquela época, as pessoas trocavam ovos de galinha decorados. A tradição dos ovos de chocolate começou na França, e isso a partir do século XIX, os ovos doces tomaram conta da comemoração. Isso passou para o Brasil. Né? Agora, e a tradição do coelho, pastor? A tradição do coelho da Páscoa é mais recente, se comparada ao ovo. O costume surgiu no século XVI, na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito para a América no século XIX. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente, símbolo da fertilidade e da vida nova. Também era um animal que primeiro saía da toca, depois terminava o inverno. Assim como outras tradições, a origem do coelho da Páscoa não é clara. É possível que personagens do coelhinho tenham se originado na Alemanha e chegado nas Américas por causa dos imigrantes protestantes. De qualquer forma, a figura desse doce animal foi vista pela primeira vez em 1682, descreve a plataforma de história. O coelho é um símbolo pagão
mas também é um emblema de fertilidade, diz a plataforma britânica. Percebeu que não tem nada a ver com a Páscoa, como ela foi originada lá no Êxodo, e sim, já é uma introdução, uma inovação colocada pelos religiosos da atualidade. Agora, Jesus é a nossa Páscoa. Vamos ver por que Paulo fala assim, Jesus é a nossa Páscoa. Preste atenção que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8, diz assim, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais a nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Repito que eu li 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e verso 8. Agora, eu peguei esse texto aqui e vamos tirar aqui desses dois versículos algumas lições. A primeira lição aqui é: purificai-vos, pois, do velho fermento. Olha que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Eu já disse a vocês que é a igreja mais pentecostal, mas é a igreja que tinha mais problemas, mais problemáticos. E Paulo está mostrando aqui e falando com eles: purificai-vos, pois, do velho fermento. Na Bíblia, o fermento é usado como símbolo de pecado, de corrupção, de crescimento invisível e de transformação. Em segundo lugar, para que sejais uma nova massa. Lembremos que o próprio apóstolo São Paulo estava falando aqui da igreja de Corinto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Está falando para a igreja de Corinto. E aí, quando ele fala aqui de nova massa, ele está mostrando à igreja que precisava investir nessa realidade de que eram novas criaturas. Item 3. Assim como estáis sem fermento. Sem fermento aqui se refere a purificação, vida nova, vida transformada. É o que se presume que toda pessoa salva esteja assim. E Paulo queria mostrar à igreja de Corinto que eles agora estavam vivendo sem o fermento, porquanto foram transformados e estavam agora com uma vida nova diante de Deus. Em quarto lugar, Paulo... vamos perguntar aqui por que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí Paulo fala aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É a quarta coisa aqui desse texto. Aqui significa o divisor de águas. Porque em ambos rituais existe coisa incompleta. Na Páscoa, olhar para o passado. E na ceia, o presente e o futuro. Nunca mais comerei, até quando comerei de novo convosco no reino de meu Pai. Aí, quando ele falou isso aqui, criou uma expectativa dos discípulos de que aquela ceia não estava completa. E se espera uma ceia em que o próprio Jesus vai celebrar lá no céu com todos os remidos juntos, de todas as nações, tribos e línguas, lá estarão. Então, quem vai celebrar esta ceia é o Senhor Jesus. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Sua morte foi vicária, porque ele morreu em nosso lugar. Na sua morte expiatória, ele pagou a dívida que jamais teríamos condição de pagar. Então, a sua morte tem essa dicotomia. Foi vicária e foi expiatória. Vicária, repito, porque ele morreu em nosso lugar. Era eu, eras tu, éramos nós que teríamos que morrer naquela cruz. Mas ele preferiu morrer em meu lugar. Ele então ocupou meu lugar, então não vou morrer mais. Ele já pagou esse valor que custaria a minha crucificação. E a morte expiatória, ele pagou o preço. Havia uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. Com a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, ele pagou. Em quinto lugar, por isso façamos a... Olha como Paulo aqui, o imperativo. Por isso, por essa razão, Jesus já morreu, que agora você é a nova criatura, você agora é
é nova massa, não tem fermento, você está livre, está liberto. Por isso, façamos a festa. Paulo aqui não excluiu a possibilidade de a gente de celebrar a festa da Páscoa. Agora ele fala assim, ó, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, que é o pecado, nem com o fermento da maldade e da malícia, que às vezes estamos camuflados com roupagem de religiosos, mas motivados pela maldade e pela malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Não pode haver esse disfarce de estar ali como transformado e vivendo sobre os efeitos do fermento, o velho fermento que é o pecado. Se conseguirmos cumprir estas propostas de Paulo, teremos uma Páscoa abençoada. Mas isso aí se conseguimos colocar em prática. E eu desejo que você coloque, porque você tem uma Páscoa excelente nessa Páscoa. Quem te viu e quem te vê não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Quem te viu e quem te vê não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Todo mundo conhecia aquele coxo na festa aleijado de dar dó. Perto do portão formoso, ali sentado, ele pedia algo pra sobreviver. Dinheiro eu não tenho não, mas o que tenho eu lhe dou. Assim falava Pedro e João daquele homem. Em nome de Jesus agora você pode andar. O milagre aconteceu, pode glorificar. Quem te viu e quem te vê não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Quem te vê, não consegue compreender. O milagre foi tão grande que a própria medicina não consegue entender. Um irmão tinha morrido, já fazia 4 dias, já estava a feder. Tudo estava acabado, não tinha mais solução, não tinha mais nada a fazer. Jesus confunde a medicina e os fariseus e disse: Marta, se tu creres em mim, verás a glória de Deus. Jesus disse: tira a pedra que eu já vou pegar. Lázaro, venha pra fora me glorificar. Quem te viu e quem te vê. Meus cumprimentos ao pastor Luiz Otávio, que está nos assistindo. Muito obrigado, pastor. Vamos agora às reflexões finais. Primeiro, na Páscoa, olhava-se para o passado. Mas cada um participante via 2 coisas. Primeiro, escravidão e libertação. E você, durante as comemorações, meu querido assistente, o que você está vendo? Eles viam 2 coisas. Escravidão e libertação. E você? O que você está vendo nessa Páscoa? Em segundo lugar, na última celebração da Páscoa feita por Jesus, quando instituiu a ceia, lá estava Judas, com o coração despercebido, insensível, só aguardando a hora de entregar Jesus e receber 30 moedas de prata, que era o valor que se cobrava por um escravo de perna grossa. Porque de perna fina era mais caro. Judas estava tão ligado mas nas moedas que até Jesus chamou de amigo, mas isso aí não adiantou nada. Porque o foco de Judas ali era as 30 moedas de prata. Em terceiro lugar, você no lugar de Judas faria o quê? A resposta está com você. Em quarto lugar, e as comemorações da Páscoa este ano estão valendo o que você pensa que vale? O que é que você acha? Qual é o valor dessa Páscoa
para você? Hein? As palavras de Paulo são fortes em nossos ouvidos. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Esse conselho aqui do apóstolo Paulo é muito forte. Então, que essa Páscoa, nessa Páscoa, depois desse estudo, possamos entender que Jesus é a nossa Páscoa. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder ministrar a Tua Palavra. Eu te peço por esses assistentes que estão aí, Senhor, para que eles todos tenham essa experiência enriquecida com a Páscoa, contigo que é a nossa Páscoa. E se algum não conhece, se algum não tem essa experiência, Senhor, Teu Espírito possa iluminá-los, para que eles possam entender e possa, Senhor, também se erguer na Tua presença como verdadeiros vencedores. Se alguém está doente, Senhor, manda a bênção de cura para eles. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. O seu amor, pois vem da cruz, tuas feridas ele vai sarar, e a tua fé vai restaurar. Levante a cabeça para ser um vencedor. Levante a cabeça e declare em nome de Jesus: sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Obrigado, gente, pela assistência de vocês. Deus abençoe a todos. Na próxima live estarei com vocês. Eu agradeço de coração sua assistência. Agora eu peço, eu também estou lá no YouTube, mas compartilhe esses vídeos com seus amigos, para naqueles grupos de que você faz parte. Também faça isso. Também estou mandando para o YouTube e para as outras redes sociais. Me visite aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e a paz do Senhor para todos.